Olá, voltamos aqui para nosso bate-papo, nosso xirê com a Dofanitinha Joana de Inhaçã, falando do espetáculo, né? O tema da nosso xirê de hoje é o Desaguar de Aleuá. Estamos aguardando só ela entrar também, para a gente recomeçar. Esperando ela voltar também aqui. O Fantinho José já está aqui com a gente. Ah, Elisa Pereira está aqui também. Obrigada pela presença. Do Fanitinha já entrou. Beta também já entrou. Do Fomotinha Ellen. Mutumbá, Fomotinha Ellen. Chamando a do Fanitinha Joana agora aqui. E Elson também já voltou. Para a gente continuar a nossa. Fiquem à vontade para fazer perguntas sobre a textualidade. Estamos de volta do Fanitinha, a galera está também retornando aqui. Tubaxé, Fomotinha, Fomotinha Ellen está aí também, a Lili está aqui também. Hoje a Cira Aparecida já voltou. Abençoe e benção, Jacira. Seja bem-vinda. Mutumbá a Vamos dar todos e a continu... todas. Vamos continuando, né, para essa segunda parte do nosso xirê com a Dofanitinha Joana de Zaguar, Dofanitinha Joana de Ação, Zaguar de Aleuá, que para mim é um super espetáculo. A nossa cabeça está bem ficando cortada, que eu fui salvar agora a foto, já viu, né? A gente enjoado, Ai, pronto, 10 resumo. horas Eu para tô chegando escolher a perto foto. da senhora. A gente vai fazendo assim, né? Não sei por que isso, gente. Enfim, eu fiquei pensando nas águas também. Acho que seu espetáculo me faz ficar pensando nas águas, né? Tem se doar em águas, né? Pensando na tempestade. Achei isso e a questão da sanidade, né? Como isso é atual e como a gente tem que fazer esse exercício o tempo inteiro. E aí eu anotei isso, né? Anotei isso na semana passada e a gente sabe, a gente acredita nisso, coincidências não existem. Essa semana, foi agora, foi final de semana, uma amiga muito querida, Karina Neves, que está fazendo o doutorado dela, entra em contato comigo, falando que a pesquisa dela, do doutoramento, ela está pesquisando mulheres na década de 1911 a 1914, mulheres que deram entrada no hospício como loucas, mas que eram espíritas. E aí ela, Nossa. e aí ela pensando nessas questões do racismo religioso também, ela veio pedir ajuda de bibliografia nessa área, que ela é historiadora, não é da religião, acho que ela nem frequenta nenhum lugar, mas pensando em como era duro, né? Em como a gente sempre doou águas e sempre foi muito duro, sempre passando por muita dureza, né? Até para a prática dessa doação das nossas águas, né? Porque tudo para a gente a água é que é a vida, a nossa vida, né? Então, ainda lutar pela sanidade e se doar em águas, né? Então, esses dois trechos, para mim, do filme também foram muito impactantes, muito fortes, né? Esse, se você preferir falar até separado de cada um deles. E eu acho que cada um foi tendo uma leitura desses trechos, né? Porque eu consegui trazer para as minhas pessoalidades, para as minhas ancestralidades familiares, né? E eu acho que de memórias familiares das mulheres, da família. E aí a Karina entrou em contato e falar disso eu nunca tinha parado. A gente sabe, né, que a população dos manicômios tinha muita gente de terreiro, mas aí surgiram, né, pesquisas nessa área, isso também é quando a Uhum. gente destaca, né, ainda luto pela minha sanidade, né, e aí você falando que desde sempre, a gente luta desde sempre, né, então só reafirmando
o que você entendeu para a construção do teu espetáculo, né? Do teu filme, né? Então, esse texto é super forte, né? Eu acredito que todas nós, a gente passe por momentos em que a gente, como muito do nosso corpo, da nossa vivência, da nossa experiência é negada, tem momentos em que a gente não consegue achar alguma coisa para se segurar, né? E quando eu escrevi esse texto, eu estava numa angústia muito grande, assim, de pensar, de tentar saber o que de mim era válido, né? Porque às vezes a gente se pergunta assim, o que de mim é válido para esse mundo? O que me pertence, que é valorizado, que vale a pena para o resto do mundo? Porque a gente se valida muito em relação ao outro. Então eu me vi num momento que eu estava com muita angústia sobre isso. E quando eu estou angustiada, eu tento organizar. Então eu preciso organizar, eu preciso entender e colocar, até organizar a casa, arrumar a casa, mas também escrever e pensar, listar qualquer coisa que me organize. E eu sinto assim, eu tenho pais psicólogos, né? Meus pais se conheceram na faculdade, os dois psicólogos, meu pai psicanalista. Então eu tenho uma relação com a sanidade que para mim, eu me entendo, assim. Eu consigo abraçar os momentos em que eu sei que eu estou num limite, assim, que eu me permito. Mas eu sei que isso já foi interpretado e é isso que a senhora estava falando. E muitas pessoas já foram hospitalizadas e fechadas e trancadas simplesmente porque estavam vivendo as angústias que nós passamos. Então, dentro da minha história, eu li muito sobre isso em várias coisas, né? Tem o Marx, por exemplo, tem um texto que eu acho pesadíssimo, que a companhia que eu trabalhava fez, eu nem estive nesse elenco, que falava sobre o suicídio, né? Que ele falava uma coisa que eu achei fortíssima, que ele falava que um mundo que trata as pessoas do jeito que o nosso mundo trata, deixando as pessoas... Aí ele dá exemplos que a gente sabe, né, pelo mundo, de situações de guerra, situações muito pesadas, como pode as sociedades terem o suicídio como um tabu, né? Então é mais uma coisa, você é obrigado a se sustentar. Você é obrigado a viver, então é mais uma violência. Na nossa cultura, na nossa religião, isso não é uma coisa que seja permitida, né? Mas eu acredito que seja mais uma violência. Então você precisa viver na situação que for, e você não pode estar louco, você não pode expressar uma raiva, expressar uma angústia, você não pode expressar, você tem que estar sempre num limite ali, porque senão você é louco, você é trancado. E então é uma situação muito angustiante, assim, eu acho. E eu experimentei essa sensação de muita raiva, de muita angústia, e coloquei ali no papel e achei que seria importante colocar. E isso foi antes da minha feitura também. Eu tinha um professor na faculdade, eu fiz uma pós na Angel Viana, e eu esqueci o nome dele agora. E ele dizia que tinha um pai de santo na Bahia, e nessa época não era feita, então as informações chegavam para mim daquela que não conhece bem, né? E ele falava o pai de santo fez uma parceria com o Instituto de Pesquisa em Psicologia, em que ele mandava as pessoas que chegavam a ele com problemas, achando que precisavam fazer o santo, mas que eram problemas realmente psicológicos, ele mandava para o Instituto. E o Instituto fazia a mesma coisa. Quando via que, na verdade, a pessoa não tinha um problema psicológico, que talvez uma religiosidade pudesse ajudar aquele problema. Então, eu acho que são essas duas coisas, assim. E a sociedade tem a mania de encaixotar tudo. Então, se você não se comporta como é devido, você é louco ou você é um bandido e você é encarcerado. E a gente sabe a maioria das pessoas que estão encarceradas e estão presas em situações de manicômio, que não se chama mais isso, mas ainda existem pessoas, né, que estão nessa situação. E meu pai é uma das pessoas que trabalha sobre isso, que iniciou isso em Petrópolis, da situação de não prender mais essas pessoas, mas a gente sabe que a maioria dessas pessoas são negras. Então não é uma coincidência, né? É um projeto de colocar o nosso viver, a nossa vivência como errada, né? Como transgressora.
E aí eu É, expressei ali naquele texto. é como se Isso, restringisse as nossas vidas, né? exatamente, a gente tem que se enquadrar. E é bonito que É, o terreiro é um lugar da gente se libertar disso, né? Como se a gente pisasse ali. Quando eu chego assim na porta do terreiro, às vezes eu vou de Uber, né? Que eu pego minha saia, que eu coloco, é como se assim eu entrasse num outro mundo ali que é outra coisa, é outra lógica. Mas é cruel que a gente tenha que fazer essa separação, que como a senhora sempre diz, candomblé é uma filosofia de vida, e é a minha fé, é a minha filosofia de vida, e eu gostaria de viver isso em todos os lugares, não apenas dentro do muro do terreiro. E muitas pessoas têm muitas restrições em viver isso em lado de fora. Eu tenho medo, assim, quando eu preciso fazer um ebó na natureza, que eu preciso colocar alguma coisa para fora, eu morro de medo, eu me tremo toda, porque eu fico com medo de passar alguém, parar, querer me bater. E é uma violência. Nunca ninguém do terreiro entrou numa igreja para bater em alguém porque estava lá. Então, essas pessoas que têm religiões que são aceitas, elas têm essa calma, né, para viver isso. Então, a gente não tem. E às vezes isso deixa a gente muito angustiado, né? E aí, mas depois que eu fui feita, eu aprendi a também. É bonito que a nossa religião ela lida com a natureza, né? São forças da natureza. E a natureza ela expressa muito as suas vontades. E a gente está vendo isso no mundo, né? Terremotos, maremotos. A natureza expressa, ela não se reprime. E quando eu entendi Yansan, assim como uma força da natureza, e eu comecei a ver que é isso. Às vezes ela se doa em água, ela chove, tranquila. Às vezes ela é um trovão, uma ventania. Às vezes ela é uma brisa quente. E tudo isso tá ok, entendeu? Então tudo isso pode. Então eu posso às vezes ser um búfalo porque eu preciso, porque a vida chegou, me levou até um lugar que nesse momento eu preciso ser um búfalo e eu vou ser, eu vou me defender, né? Eu não preciso passar por cima de ninguém, mas eu também não preciso passar por cima de mim. E às vezes eu posso ser uma borboleta e esses dois arquétipos, né? Essas duas é representações lindo. viraram para mim uma coisa muito forte, porque eu sempre tive esses dois lados, mas são lados que as pessoas às vezes não querem ver. Mas eles estão ali e a gente precisa abraçar o nosso próprio lado e as pessoas vão ter que viver com isso. Ou não, né? Ou então se Não. afasta. É. Ou então E se é muito, afasta. e é muito bonito, né? Porque é a força do búfalo, né? E a sutileza, a delicadeza da borboleta, da laba-laba, né? E as águas que não param de correr e se renovar o tempo todo, né? Então, é muito potente isso que você está falando agora, né? De, dessa tua percepção da religiosidade, do que é a tua ancestral, né? Que você foi consagrado. Isso é muito bonito, né? De ver, né? Como você e também de você perceber que não está errado os momentos, porque o mundo faz a gente entender que a gente tem que ser a sutileza e a delicadeza sempre, né? Que é para a gente obedecer, né? Então, um momento de búfalo é um momento de não tô aqui para obedecer, assim como as águas, né? A gente tem lá tsunami no mar, a gente tem a tromba d'água dos rios, né? Das cachoeiras que são suaves, mas que em alguns momentos elas precisam, né? Que tem a sua tromba d'água, né? Porque a gente não é pacífico o tempo todo, né? A gente não abaixa a cabeça o tempo todo. A gente tem os nossos precisa ter esses momentos também, né? Então, achei muito bonita essa parte do búfalo e da borboleta. Para mim, Ah, é muito. para a quem interessa que a gente seja sempre suave, né? Sempre abaixe a cabeça Uhum. e seja sempre borboleta. Isso interessa para quem, né? E a gente sabe para quem interessa. A gente tem que abraçar esse. Os itãs, eu acho muito lindo que os itãs, os orixás, eles são tão humanos, né? Porque eles têm vontades, eles têm preguiça, eles brigam, eles são turrões, eles têm inveja, eles matam. Ele às vezes tem um itã que eu até já escrevi, que esse talvez entre no próximo, na próxima versão,
que fala sobre uma Yansan, quando ela se perde dentro de tudo que ela já tinha passado, de tanta guerra que ela já tinha ido, e ela começa a enxergar só inimigos, e ela começa a cortar a cabeça de todo mundo, e ela se perde naquilo. E eu acho lindo na nossa religião como a gente tem como modelo, como deuses, a gente cultua energias que são tão próximas do ser humano. Aí sim, a semelhança, né? Isso é ser a semelhança. É você ter alguém que se descompensou e que voltou atrás e que viveu as consequências daquele descontrole. E não alguém que esteve... Mas assim, nem Jesus teve essa postura, não existe nem em Jesus. Se a gente for ver pela teologia da libertação, que eu passei 10 anos fazendo o espetáculo Missa dos Quilombos, que é um espetáculo de Dom Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra, com música de Milton Nascimento, que é sobre a teologia da libertação, que fala de um Jesus que é muito próximo dos orixás. É um Jesus de Nazaré. É um Jesus pobre e revolucionário, que lutou e era humano, super humano. E é esse Jesus que importa, essas forças da natureza que importam, porque a gente se vê ali, né? Eu acho bem bonito. A Beta está falando que os rompantes também são da resistência, né? Esses rompantes que são necessários, né? E aí eu queria te perguntar, tem a parte da água e tudo mais, mas eu queria te perguntar se você não vai, se você tem vontade, né? Se você pensa em transformar esse espetáculo, tudo que você tem produzido, se você pensa em escrever artigo também, porque você é uma pesquisadora, né? Sim. Você lê muito, escuta muito, lê muito, né? E você pensa em escrever, transformar num artigo, Nossa, até essa experiência da escrita mesmo, da construção do próprio espetáculo, né? Sabe que eu não tinha pensado nessa possibilidade? E olha que a minha cabeça pensa sem parar em possibilidade. Eu não tinha pensado. Realmente, eu sou formada em ciências sociais, né? E eu gostava muito de escrever. Eu adorava escrever. Ainda gosto, né? Mas escrever, assim, Sim. academicamente. Eu tenho uma coisa assim, ó. Eu leio muita teoria porque eu não consigo ler romance. Por que acontece quando eu leio romance? Eu leio um romance e a minha cabeça fica o tempo todo transformando aquilo num espetáculo. É desesperador, eu não consigo realmente. Então eu tô lendo e eu vou parando e vou imaginando, e aquilo só me interessa se eu consigo pensar assim. Mas também se eu consigo pensar assim, não flui, né? Então eu tenho uma dificuldade. Então geralmente eu leio texto teórico, eu adoro ler teoria. Teoria de teatro, teoria de dança e teoria de antropologia. Filosofia africana realmente eu leio bastante. Então é uma possibilidade. Mas eu não sei. Mas é uma ideia muito boa. Porque eu tenho a seguinte, você sabe como eu entendo texto acadêmico. Eu acho que todas as narrativas são textos acadêmicos, precisam ser consideradas, porque as nossas práticas não são essa formatação que tem na academia, né? A gente, nós, enquanto povos tradicionais, no nosso caso, povo tradicional de terreiro, é uma outra pegada que a gente tem. Assim como eu vejo lá os indígenas lá na Unicamp, é uma outra forma de construção dos textos também. E a gente tem esse movimento dentro da academia do povo de terreiro, trazendo as suas escritas, né? E aí são outras escritas, outras formas de narrativas. E aí eu entendo teu espetáculo como um texto acadêmico também, né? Porque demandou pesquisa, você leu referenciais teóricos, né? E você é uma pesquisadora, né, das ciências sociais, da antropologia, das artes, e esse diálogo é extremamente importante, né? E além de ser importante, é potente, né? A Marina Miranda, é Marina Miranda? Não, Samara. Samara Miranda está pedindo para. Mas parece Marina Miranda. Pedindo para você indicar livros, né? Irmã, indica livros para gente.
As minhas leituras dentro de filosofia africana e tudo isso, tudo vem da Iá, né? Que ela é praticamente já a minha orientadora em todo esse artigo que a gente acabou de criar aqui agora que a gente vai escrever. Mas eu leio muita teoria de teatro. Então, assim, os livros que eu tenho... Eu tô doida para ser lançado esse livro, né? Da Yoronke, Eu, que a gente tem um capítulo. Eu queria muito ler. traduzido. Mas eu leio... A gente leu a Grada Quilomba, que a Iá me deu. A gente passou por muitos textos, né? Para chegar. Eu tenho lido... A gente tem lido também essas pessoas que a gente tem nesse momento agora de seguir pessoas e seguir teóricos, né? Esse é um momento novo. Uma coisa que eu falo assim, tem algo de bom surgiu dentro dessa pandemia toda, porque os teóricos, as pessoas que estavam produzindo artigos que não chegavam até a nossa mão, agora estão chegando, né? Então eu tenho lido muito como é o nome, José? Que a gente está seguindo ela, que até curtiu a... Ui, Carla esqueci. Cotirene? A Carla Cotirene. Cotirene. Então tem pessoas como o An, que eu também conheci dentro desse contexto, né, de estar, e como ele passa para a gente autores e coisas para a gente se aproximar e ler, né? Então, dentro da minha área, que eu acho que a Iá pode indicar mais, porque todas as minhas indicações vêm dela, de teoria, assim, dentro da minha área eu leio muito Ariane Minuschini, eu leio Meyerhold, eu estou fazendo um trabalho agora com pessoas de mímica corporal. Então, eu não sei se é dessa tipo de teoria que você está querendo ver. Eu sou com teatro brechtiano, então eu leio muito Brecht, eu leio muito esse tipo de teoria. Esses meus livros de Meyerhold, de Brecht, eles são lidos, relidos, trilidos, e é uma coisa que eu adoro muito. Ler e reler, mas nesse momento eu tenho lido muito a Iá, tenho lido muito a Iá também, que é uma ótima pesquisadora. Tem um outro texto dela que eu li que ainda não foi publicado, que fala sobre as crianças de terreiro e como elas ressignificam a experiência delas da vida dentro, com as ferramentas que elas aprendem no terreiro, né, que chama de menina rainha. Não é esse o nome, Iá? Que isso me Isso é. inspirou muito de pensar que realmente o que eu estou fazendo agora na minha vida é ressignificando toda ela através do que eu aprendi no terreiro. Então, quem mais? Consegui pensar nesses. Agora você me pegou mega desprevenida Eu de acho, pensar em... eu acho que esses textos que dão base pra gente, né? O professor Anderson Flor, Luiz Rufino, da Rufino. Carla Cotirene, a Grada Quilomba, a Oyeronke, que para a gente foi uma descoberta, né? E vários textos também que tem lá no blog Filosofia Africana, do professor Anderson Flor, que tem textos africanos e afrodiaspóricos que ajudam a gente a pensar. Tenho lido também uma grande amiga que está aqui, que é a Luane dos Santos, que ela pensa sobre etnomatemática a partir das tranças dos cabelos, a Ai, que lindo. matemática que tem, né, para se trançar os cabelos. Tem a professora, tem aí a Rosiane Rodrigues, que esteve aqui, que pensa as questões das violências, né, contra o povo de terreiro. Então, eu tenho procurado ler nosso povo, né? Povo de terreiro. Eu dei sorte, a minha orientadora, Jaqueline, é uma mulher de terreiro, é uma eboma mais velha do que eu até, lá na Unicamp. Nossa Senhora. Então, ela trabalha com etnomatemática, educação indígena e agora pensando em educação quilombola e de terreiros também. E ela está nessa pegada, a gente tem pesquisado, lendo o filósofo José Castiano, né, um africano, moçambicano, e a gente tem procurado também, entre esses moçambicanos, quem está trazendo a questão das narrativas, né, narrativas outras, que não essas narrativas pensando só na grafocêntrica e alfabética, principalmente saindo do foco alfabético, porque é o que a gente encontra nas nossas práticas, né? A gente fala, no texto a gente fala um pouco disso, né? A fala Exatamente. que a trança, como você lê o corpo da pessoa dentro do terreiro, né? Se ela está de contrebum, está com a palhinha amarrada no braço, não está.
e como a gente vai trançando esses saberes. Então, para dialogar, eu acho que a gente tem tentado, né, priorizar. A gente joga tudo fora? Não. Mas a gente tenta trabalhar com aqueles que dialogam mais próximos da gente, né? E principalmente que a gente sabe que está ali, que entende um pouco do terreiro também, né? Então, tem muita gente boa, né, que está pesquisando. A própria que eu citei agora, a Marina Miranda, que está construindo a dissertação dela lá na antropologia da UF, é uma mulher de Inhaçã até, né? E está construindo, ela está fazendo uma ressignificação e questionando a questão, essa educação antirracista. Então, pessoas que a gente vê que estão uma produção potente, com um capital teórico forte, que são povo de terreiro, que está no cotidiano do terreiro, e consegue dialogar com os nossos saberes, né? E levar e estar dentro da academia com esses saberes, né? Construindo suas pesquisas a partir desses saberes e das nossas formas, né? Então, acho que é um pouco isso, né, que a gente tem. Ah, é ela mesmo, viu? A Marina Miranda que está aqui mesmo. Ah, muito bom. Ela disse que a pandemia trouxe para ela essa ressignificação, tanto no mestrado quanto na vida. Né? Ah, eu que agradeço. Ela está agradecendo pelos saberes compartilhados. Eu que agradeço, viu, Marina? Muito obrigada. É muito, muito potente, muito importante também o povo de terreiro e da academia estar aqui junto com a gente, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, que nesse primeiro momento a gente encaixou um grupo, né? Mas que a gente tem tanta gente que a gente queria convidar para estar aqui conversando, gente de dentro da casa, gente de fora da casa também, né? Para estar trazendo, para a gente conversar mais sobre várias questões, né? E é legal a gente estar pensando também como avaliar tudo isso, né? Esse movimento que a gente tem feito. Então, vamos pensar um artigo. Já saímos com o cachorro aqui atrás. Já saímos com o cachorro, como disse você, do cantinho. Daqui a pouco tá, cadê o artigo? Enfim, eu acho que a gente pode ir caminhando para as considerações finais. A gente já está com bastante tempo aí de live. Eu sei que fica um pouco cansativo. Eu estou em processo de mudança ainda. Eu estou toda organizada aqui. Tá tudo no improviso. Mas eu queria te agradecer, Modupé. Modupé cheia. Oxum Bocifó, Iemanjá Bocifó, porque isso aqui, tudo que a gente faz para a casa de Iemanjá, nossa mãe, né? Ileaxão Milaré Sabá. Né? Então, é em nome de Iemanjá que eu agradeço, né? E agradeço em nome de Iemanjá e de todas as nossas ancestrais pela potência do teu espetáculo, né? Pela invocação ancestral e pela reverência ancestral e respeitosa que você apresenta, né? Que é uma reverência, né? Muito bonita e muito potente que você faz. Então, Modupé, Mutumbaxé, viu? Eu queria agradecer também pela senhora, agradecer ao babá, agradecer a nossa casa, que é uma casa de Iemanjá, como me recebeu minha família toda e como ressignificou toda a nossa vida. E agradecer muito a senhora por ser essa pessoa que me orienta em todas as áreas da minha vida, que trouxe autores, pensamentos, cores e muita coisa. Ser esse brilho, esse ABBzinho atrás de mim, eu adoro trocar. Eu estava pensando hoje sobre isso, sobre as saudades que eu tô de tanta gente do terreiro. É claro que eu tô com saudade da senhora, de abraçar, de estar junto, de bater cabeça. Mas a gente se aproximou tanto nesse processo de estar todo dia aqui, porque a gente está nessa produção também de todo o encontro, né? Então eu me sinto tão próxima da senhora que não é que eu não tenha saudade, mas eu tô mais próxima, né? A gente criou isso, então eu agradeço muito a senhora abrir esse espaço para mim, porque é uma pessoa potente para todo o meu trabalho, toda a minha vivência. Eu queria agradecer a todas as minhas ancestrais e a minha mãe, que está aí dentro da live. Tem prima minha, tem tia minha, tá todo mundo aí. E todas as minhas iás.
Agradecer também ao meu pai, que é um pai incrível, que eles sempre me apoiaram. E também, assim, eu tô em isolamento total. Eu já falei aqui que o José foi a pessoa que fez toda a técnica do espetáculo, mas eu tive outros parceiros, né? Então, eu queria falar rapidamente deles. Teve a Aurora Dias, que fez a preparação vocal, tá me dando aula via Zoom, via Zap, via tudo que aparece. E ela é uma preparadora vocal potente. Tiveram dois músicos que fizeram as músicas que tem no espetáculo junto comigo, remotamente. Tem o Júlio Batista, que fez o violão daquela cena roxa, né, que tem só as costas, que ficou maravilhoso. E tem o Antônio Tibal, que fez a guitarra da música de Oiá, que ele é da banda do meu pai e da minha mãe, que eles têm uma banda de blues, Mantra Blues Band. Nunca consigo. Mantra Blues Band. E ele é o compositor da banda, queria agradecer também. E tem uma pessoa que eu encontrei, que é o Scott Beat, que fez os beats do espetáculo, que eu achei que é um lugar bem longe da minha realidade, assim, né, o hip hop. Mas eu encontrei com ele, eu falei com ele, a gente se conheceu remotamente e ele também fez parte. Então eu queria agradecer a todas essas pessoas e dizer que foi um prazer estar aqui nesse terceiro momento de live. E que quem se tocou por esse espetáculo, que vá lá na página. A gente que é ator, a gente sente muita falta de estar com o público no final, né? De receber aplauso. Eu adoro aplauso. Apesar de que é o momento que eu fico mais sem graça de todo, que eu morro de vergonha, mas eu gosto de receber aplauso, principalmente de receber um abraço e de ouvir o que as pessoas falaram. Então, quem viu o espetáculo e quiser registrar, me mandar pessoalmente ou postar qualquer coisa, eu guardo tudo que as pessoas falam sobre o filme num documento, porque eu leio, releio, e é muito interessante como a gente também ressignifica tudo que a gente ouve. E pode ser que entre no artigo, que a gente vai fazer agora. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui na live. E é isso. Estou muito feliz com tudo que aconteceu. Belo, bonitinha. Vou lembrar o pessoal, então, hoje foi uma live especial, né? Nossos xirês dos saberes, eles acontecem sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, 17h30. Então, amanhã a gente tem um xirê, né, dos saberes com a Ângela Damasceno, que é de Paraty, é da Casa Poéticas Negras, que vai estar aqui conversando com a gente sobre a Casa Poéticas Negras, sobre a trajetória dela, sobre a participação da Casa Poéticas Negras na Flip, né? Que também é um momento marcante das ações que eles desenvolvem para além da Flip em Paraty também. Né? Então, viram que a gente está nesse momento por Paraty. E fiquem ligados também às sextas, aos domingos, que sempre tem um post novo, né? Ou até repetidos também, para a gente fazendo propaganda com os produtos dos filhos da casa, colocando alguns saberes nossos, apresentando na área de culinária, na área de costura, na área de pesquisa também. Né? Fica tudo salvo no nosso IGTV, então fiquem ligados, a gente fecha aqui e já vai direto salvando, tá bom? Então deem uma olhada lá, deem uma olhada no espetáculo também. Quem não assistiu ainda, por favor, assista o filme, porque é uma potência, né? Então, quem participou aqui, mas ainda não assistiu, assistam, tá bom? Então, ó, beijo, Tchau. gente. Meu Muito primo obrigada pela participação de todos. Ah, poxa! Beijo, viu? Tchau, 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 Iá. Lucitinho. Te Beijinho, amo. viu? Eu também. Com Tchau, tchau. saudade, viu?